tá preparado, porque o que tá rolando nos bastidores do Fluminense é daqueles enredos dignos de novela. O assunto da vez é a SAF do clube e a movimentação tem sido intensa, tanto em reuniões internas quanto nos papos com a imprensa. Ontem teve encontro importante do Conselho Deliberativo com o presidente Mário Bittencourt e o vice Matheus Montenegro detalhando os próximos passos e a situação atual do processo de venda. E hoje cedo lá no CT Carlos Castilho rolou aquele café com jornalistas, onde mais lenha foi jogada nessa fogueira tricolor. O burburinho maior veio com a informação divulgada de que um investidor dos Estados Unidos, com ligações com franquias da NBA, teria demonstrado interesse em comprar a SAF do Fluminense. E aí já veio a bomba, a acusação de que os dirigentes teriam omitido essa proposta na reunião do conselho, mas segundo Mário e Matheus, não existe nada concreto até agora. Eles garantem que não chegou nenhuma proposta formal na mesa. Inclusive, afirmaram que entraram em contato direto com o BTG, o banco responsável pela operação, para confirmar se rolou alguma sondagem. E a resposta foi clara, não chegou nada de oficial. Agora, sobre o tal investidor árabe que andaram comentando esse aí, teve sim uma aproximação. A história foi a seguinte: um intermediário no Rio de Janeiro procurou o clube dizendo que tinha um árabe interessado. O Fluminense então passou o contato para o banco, que por sua vez enviou documentos com o panorama geral do clube dentro de um acordo de confidencialidade. Só que depois disso, o tal árabe desapareceu. Sumiu do mapa. E até hoje nada de proposta, nada de retorno. É uma situação que, segundo os dirigentes, acontece com certa frequência. Muita gente aparece dizendo que tem investidor na manga, mas na hora do vamos ver, nada. Teve até o caso do ex-jogador Raí, que apresentou um possível interessado, mas esse também nunca chegou a entrar em contato com o BTG. A política do Fluminense nesse processo é bem objetiva, quer investir. Fala com o banco, o clube repassa o contato e quem conduz tudo é o BTG. Por enquanto, nenhuma proposta oficial está na mesa. E sobre essa reunião de ontem e o papo de hoje cedo mesmo, sem proposta concreta, os dirigentes explicaram que o objetivo foi preparar o terreno, já que o BTG deu um prazo de cerca de 2 semanas para que algo formal possa ser apresentado. Outro ponto que causou alvoroço foi a possível exigência de que o comprador seja torcedor do Fluminense. Mário e Matheus deixaram claro que sim, existe uma preferência para que o clube seja comprado por alguém identificado com o tricolor, mas isso não é uma exigência. Se aparecer um investidor sério, com um projeto forte e sem relação com o clube, essa proposta também será analisada. E aí entra ali a questão do tal fundo de investimento formado por vários tricolores abonados. Esse fundo teria um gestor, uma figura pública, como acontece com John Textor no Botafogo. Esse gestor seria o rosto do projeto, mas por trás dele teríamos vários cotistas. E nem todos necessariamente seriam torcedores. Poderia haver até mesmo um estrangeiro participando. O que importa é a seriedade e o comprometimento com o projeto. Muita gente especula quem seriam esses torcedores ricos interessados. Falam em André Esteves, Guilherme Paes, vários nomes circulam nos bastidores. Mas oficialmente ninguém confirma nada. Segundo os dirigentes, o banco entrou em contato com diversas pessoas de perfil financeiro compatível e muitas delas demonstraram interesse, embora com ressalvas, principalmente no que diz respeito à exposição pública. Diferente do que acontece em outros clubes, no caso do Fluminense, há um cuidado maior com a privacidade desses possíveis investidores. Essa preocupação ganhou ainda mais força depois do que aconteceu com o Coritiba, onde torcedores foram protestar na sede da empresa compradora em plena Faria Lima. Esse tipo de exposição indesejada pesa muito para empresários do mercado financeiro que preferem não ter seus nomes estampados em manchetes ou alvos de protesto nas ruas. Agora, falando de grana, surgiu a informação de que o valuation do Fluminense estaria em torno de 850 milhões de reais e que 60% disso seriam vendidos por 500 milhões. Muita gente achou pouco, mas os dirigentes explicaram que esse valor diz respeito apenas ao aporte inicial. Fora isso, o investidor ainda assumiria a dívida do clube, que gira em torno de 820 milhões, e teria que investir uma quantia mínima por temporada no futebol. Ou seja, não é só os 500 milhões em jogo, tem mais coisa envolvida. Eles reforçaram que esse tripé,
aporte inicial, dívida assumida, investimento anual obrigatório, é o que forma o verdadeiro valor da negociação. Compararam com o caso do Coritiba, que anunciou um investimento total de 1 bilhão e 100 milhões, mas dividido ao longo de 10 anos, o que dá cerca de 110 milhões por ano, um valor nada absurdo para o padrão do futebol brasileiro. Tudo isso é importante para o torcedor entender que o número isolado pode parecer pequeno, mas o pacote completo é muito mais robusto. A diretoria acredita que, diante do cenário atual com a Selic alta e pouca movimentação no mercado de SAFs, uma proposta nesses moldes seria sim muito interessante para o clube. E aí entra a parte mais sensível: como será o processo de votação? Para aprovar essa SAF, Mário e Matheus garantem que tudo será feito de forma transparente. Todos os sócios, torcedores e conselheiros terão acesso ao contrato com todas as cláusulas bem explicadas para ninguém votar no escuro. Eles querem evitar qualquer possibilidade de judicialização do processo, como aconteceu com o Vasco, onde a briga de liminares virou rotina. Dentro do Estatuto do Fluminense, existe uma cláusula que exige a aprovação de 60% em caso de perda de controle sobre o clube. Mas, segundo Matheus, essa regra não se aplicaria neste caso porque a SAF do Fluminense ainda não existe. Ela será criada já com um modelo em que o controle será do investidor. Portanto, a votação seria sim ou não para a criação da SAF nesses moldes. E claro, tem a polêmica sobre a possibilidade de Mário Bittencourt virar CEO da nova SAF. Ele deixou claro que essa decisão cabe exclusivamente ao investidor. Se quiser manter quem já está, pode. Se quiser trocar tudo, também pode. Não existe, segundo ele, nenhuma imposição ou pressão por parte do clube nesse sentido. E como nem tem proposta ainda, nem adianta especular, tudo vai depender de quem chegar com a grana e o projeto na mão. E um detalhe que muita gente tem se perguntado é sobre o possível envolvimento de sócios do próprio BTG nesse fundo de investimento. Um nome muito comentado nos bastidores é o de André Esteves, que tem relação histórica com o Fluminense e estaria entre os interessados. A diretoria foi questionada sobre isso e garantiu que não vê nenhum tipo de conflito de interesses. O argumento é que o BTG é uma estrutura gigante com diversos setores e profissionais atuando de forma independente. Então, mesmo que algum sócio do banco queira colocar seu próprio dinheiro no projeto, isso não interferiria nas análises e na condução do processo. Aliás, essa é uma das características que mais tem pesado na escolha do BTG para tocar a operação, a confiança de que o processo será conduzido com profissionalismo, cautela e discrição. E pelo que a diretoria vem dizendo, o banco já está em contato com vários perfis de investidores, desde grandes empresários do ramo esportivo até grupos que atuam em mercados totalmente diferentes como tecnologia e energia. O fato é que enquanto a proposta formal não chega, o clube já se antecipa para estruturar todo o processo interno, desde a criação da SAF até a preparação para a votação. Um dos principais objetivos nesse momento é garantir que, quando a proposta estiver pronta, não haja ruídos de comunicação nem margens para disputas judiciais. Eles querem evitar o que chamam de vascainização do processo, um termo polêmico, mas que na prática reflete uma preocupação legítima com o desgaste institucional. O Fluminense está lidando com um momento decisivo da sua história. A transformação em SAF pode significar um novo capítulo de investimentos, reestruturação financeira e protagonismo esportivo. Mas tudo isso depende de como será construída essa ponte entre o presente e o futuro, com transparência, com responsabilidade e, acima de tudo, com uma visão clara de que o futebol do Fluminense é a alma desse projeto. É por ele que o clube existe, é por ele que a torcida vibra e é por ele que toda essa movimentação está acontecendo. E enquanto o Fluminense aguarda a tal proposta formal, que segundo o BTG pode chegar em até 2 semanas, a diretoria já vai trabalhando nos bastidores para montar toda a estrutura jurídica e política que será necessária para o momento decisivo. A ideia, segundo Mário Bittencourt e Matheus Montenegro, é evitar que o clube entre em um cenário de disputas judiciais que travem o andamento da negociação, como já aconteceu em outros clubes brasileiros. A preocupação é real principalmente
Porque qualquer brecha no estatuto ou decisão mal comunicada pode abrir caminho para liminares recursos e toda aquela novela jurídica que o torcedor já está cansado de assistir. Por isso estão estudando com calma o modelo de votação que será utilizado inclusive em relação à exigência de quórum qualificado. Existe aquela cláusula que exige 60% dos votos para aprovar algo que envolva a perda de controle. Mas a interpretação atual é que ela não se aplicaria ao caso do Fluminense, já que a SAF ainda nem foi criada. Além disso, um ponto muito debatido é a transparência. A promessa é que o contrato da SAF, quando estiver pronto, seja amplamente divulgado para conselheiros sócios e até mesmo para os torcedores em geral. A ideia é que ninguém vote no escuro sem saber exatamente o que está sendo decidido. E aí entra um desafio extra: traduzir o juridiquês para a linguagem da arquibancada? Mostrar de forma clara o que significa cada cláusula, qual o papel do investidor, o que muda no dia a dia do clube e principalmente quais garantias o Fluminense terá para não virar refém de um projeto mal conduzido? O torcedor quer saber se o novo dono vai realmente investir no futebol ou se vai usar o clube como plataforma para outros interesses. Outro ponto que gera insegurança em parte da torcida é sobre o possível envolvimento de dirigentes atuais no comando da SAF. Mário Bittencourt, por exemplo, pode ser indicado pelo investidor para assumir a função de CEO da nova estrutura. Ele mesmo já falou que essa é uma decisão exclusiva de quem for comprar e que não existe nenhuma pressão por parte do clube para garantir espaço a A ou B. Mas é claro que essa possibilidade mexe com os ânimos de muita gente, especialmente daqueles que temem que a venda seja feita com carta marcada com nomes já definidos antes mesmo da chegada do investidor. Por isso, os dirigentes têm insistido que nada foi discutido nesse sentido, justamente porque ainda não existe nem proposta, nem comprador, muito menos um planejamento de equipe futura. E no meio disso tudo, o que se percebe é uma certa ansiedade no ar. A diretoria aposta que uma proposta concreta está prestes a aparecer, mas enquanto ela não chega, o clube vai montando sua base jurídica, preparando a comunicação com o torcedor e definindo os próximos passos para que, quando chegar, a hora tudo esteja pronto para uma decisão histórica. Porque no fim das contas, o que está em jogo aqui não é só uma transação financeira, é o futuro do futebol tricolor, sua capacidade de competir em alto nível e principalmente a maneira como o clube será conduzido nos próximos anos. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Nos bastidores do futebol carioca, um rumor tem ganhado força e gerado especulações entre torcedores e jornalistas. Zico, o eterno ídolo do Flamengo, teria manifestado o desejo de treinar o Fluminense. A notícia, vinda de fontes próximas ao ex-jogador e atual diretor técnico do Kashima Antlers, fez com que as redes sociais e as rodas de conversa dos torcedores fervilhassem de curiosidade. Afinal, como um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Zico estaria realmente considerando essa possibilidade ousada. O que significaria essa decisão para o futuro do tricolor das Laranjeiras? Embora a história de Zico esteja inextricavelmente ligada ao Flamengo, onde fez história como jogador e se tornou um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra, o ex-craque sempre demonstrou um amor pelo futebol carioca como um todo. Sua visão sobre o futebol, sua filosofia de jogo e sua personalidade única o tornaram uma figura respeitada em todos os cantos do Brasil. A ideia de que ele poderia assumir um time de rivalidade histórica com o Flamengo parece, para muitos, uma reviravolta no cenário esportivo carioca. Mas a verdade é que o amor pelo esporte e pelo desenvolvimento de novos talentos transcende as cores de um único clube. Zico sempre se destacou não só pela sua habilidade técnica em campo, mas também pela visão apurada que tem sobre o jogo. Como treinador, o Galinho de Quintino nunca foi um técnico explosivo, mas um estrategista meticuloso, inspirado por Tele Santana, seu mentor. Suas equipes são reconhecidas por um futebol de toques rápidos, movimentação inteligente e respeito aos fundamentos do jogo.
Essa abordagem detalhista, que coloca ênfase no desenvolvimento de habilidades como passe, domínio e cruzamento, poderia ser exatamente o que o Fluminense precisa para dar um salto de qualidade. E nesse contexto, o nome de Zico surge como uma esperança para muitos torcedores que ainda aguardam um técnico que compreenda a alma do futebol carioca. A situação do Fluminense nos últimos anos tem sido de altos e baixos. Apesar de algumas boas campanhas, o clube tem enfrentado dificuldades para manter uma consistência no desempenho, especialmente em momentos decisivos. A chegada de Zico, com seu currículo impressionante e sua capacidade de fazer times jogarem de maneira envolvente e eficiente, poderia ser o impulso que o tricolor precisa para alcançar novos patamares. A expectativa em torno de um possível acerto entre Zico e o Clube das Laranjeiras é palpável, e muitos acreditam que com a liderança do ex-jogador, o Fluminense poderia voltar a ser protagonista no cenário nacional e internacional. Porém, a grande pergunta que fica é: Zico aceitaria esse desafio? Sua relação com o Flamengo, o clube de seu coração, sempre foi de amor e respeito, e isso complicaria um possível retorno ao futebol carioca. Desta vez, em um time com uma rivalidade histórica com o rubro-negro. Embora o Galinho tenha deixado claro em diversas entrevistas que seu amor pelo futebol não tem fronteiras, a ideia de vestir a camisa do Fluminense e assumir o comando do clube é uma proposta ousada, que traria não apenas desafios, mas também muitas vitórias simbólicas. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa história que, com certeza, promete agitar o futebol carioca. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.